Em nosso encontro de hoje, nós vamos iniciar o estudo do princípio da tomada de atitude e vamos iniciar abordando a principal dificuldade, né, que as pessoas têm em geral para tomar atitudes, que se chama desmotivação. Essa imagem do peixinho que busca novos ambientes é bem conhecida para retratar essa questão da tomada de atitude. E nós começamos aqui exibindo o enunciado do nosso princípio, o sétimo dos nossos 10, que diz simplesmente que nós agimos. Tomar atitude significa partir para a ação. E o enunciado do princípio ainda nos lembra que toda ação embute determinados riscos, né? Quando a gente enfrenta adversidades, como nós que estamos aqui no grupo de apoio enfrentamos, nós sempre corremos o risco de gerar o que nós chamamos de crises. Mas, ainda assim, nós agimos. Claro que nós vamos detalhar isso muito mais, mas vamos começar aqui, então, relembrando a definição de ação. A ação é o resultado de nós agirmos, e de nós, de fato, fazermos alguma coisa. O exemplo que tem na tela, extraído do dicionário, diz, por exemplo, o fato de fazer uma boa ação. Quando nós estamos aqui no grupo como voluntários, ajudando outras pessoas, estamos também agindo. Essa mesma palavra, ação, tem um segundo significado, né? Como acontece, por exemplo, quando a gente fala na ação de um remédio ou na ação das leis sobre a sociedade. Nesse caso, quem age não somos nós, né? É o remédio ou é a lei, mas ainda assim tem em comum o fato de que essa ação ela acaba de alguma forma desenvolvendo uma força, né? Uma influência, que não é a força no sentido da ciência física, né? Mas que de alguma forma modifica o seu objeto, né? O remédio age sobre o corpo e cura a gente. A lei também modifica o comportamento da sociedade e da mesma forma, quando nós tomamos uma atitude, nós passamos a agir, nós acabamos então modificando o nosso entorno. E como fazer isso, né? Sempre é simples, né? A gente precisa relembrar que para isso nós sempre trabalhamos com um plano, né? A gente tem que definir com antecedência de que maneira que nós queremos agir, para que de fato a gente consiga desenvolver aquilo que nós almejamos, aquilo que nós costumamos chamar de nossos objetivos, que de fato fazem parte do pilar da disciplina, que no desenho aqui dos 5 pilares da nossa metodologia é o pilar central. O princípio da tomada da atitude faz parte dos princípios, o pilar à esquerda, o primeiro, mas precisamos lembrar que todos esses conceitos fazem parte aí de uma construção que tem por único objetivo maior permitir que nós, nos apropriando, né, de todos esses conceitos, consigamos de fato viver melhor. E o que nós vamos então fazer hoje é mostrar aí alguns quantos pensamentos ou reflexões que são selecionados especificamente para aquelas pessoas que se dizem desmotivadas. De fato, essa temática, né, da tomada de atitude foi trabalhada por muitíssimos pensadores. Nós temos algumas centenas de reflexões. E vamos aqui então começar a mostrar algumas delas, né? Ao longo das próximas semanas vamos mostrar mais algumas, mas não vamos ter condições de
detalhar todas elas. Vamos começar então com uma reflexão do historiador inglês Thomas Carlyle, que diz assim: é inútil para o homem lamentar os tempos em que vive. Eu quero observar aqui a data, né? A vida dele se deu no século XIX. E a frase continua sendo atual, né? Muitas pessoas vivem simplesmente se lamentando que os tempos atuais são difíceis, né? E ele nos alerta, né? A única coisa boa que você pode fazer é tentar melhorar os tempos que você vive. Isto é, enquanto a gente está por aqui, fazer, agir alguma coisa para que as dificuldades que nós convivemos fiquem melhores. Obviamente, nesse processo, nós vamos errar, né? Mas Einstein ensinou a gente que quem nunca erra, nunca experimentou nada novo. A única forma de não errarmos, né, é a gente só repetir aquilo que a gente já fez e em algum momento deu certo. Portanto, nunca estaremos fazendo nada novo e continuando então a viver essa realidade que por alguma razão a gente gostaria de mudar. Temos aqui uma frase do Homo Consciente que diz que não devemos ter medo de falhar. Né? Ligado aí nessa ideia do Einstein, né? Diz assim: tenha medo de estar exatamente no mesmo lugar que você está hoje daqui a um ano. Lembrando a gente que nós precisamos nos comparar, nos analisar com a gente mesmo. Né? Se daqui a um ano a gente estiver exatamente no mesmo lugar que hoje, então é porque de fato ao longo desse tempo nós não conseguimos, de fato, tomar uma atitude. Paulo Coelho também trata desse tema e diz assim: você pode ser uma vítima do mundo, aquele que fica reclamando, né, se faz de vítima, ou um aventureiro em busca de tesouros. O aventureiro é aquele otimista que sai pelo mundo procurando os tesouros que ele acredita estão espalhados. E o Paulo Coelho conclui dizendo: tudo depende de como você vê sua vida. Escolha é nossa. A gente pode se considerar uma vítima ou um caçador de tesouros. No meio do processo nos errarmos, tem uma outra receita bem antiga. O dramaturgo, autor de peças de teatro austríaco, também do século XIX, nascido no final do século XVIII, Franz Grillparzer, disse o seguinte: que para qualquer tipo de erro há um remédio, que é reconhecer. A grande dificuldade que nós temos como seres humanos em geral, quando a gente erra, é reconhecer que nós erramos, porque nosso ego nos leva a, de alguma forma, tentar negar ou esconder o erro. E aí a gente não consegue agir para modificar, porque se a gente modificar, fica com a impressão de que estamos reconhecendo o erro. Por isso temos que primeiro reconhecer. De uma forma mais dramática, né? O Friedrich Nietzsche, outro que nós já citamos diversas vezes, diz que é necessário ter o caos cá dentro da gente, para gerar uma estrela. A gente só consegue se transformar numa estrela, algo que gera luz, depois de passar por situações muito difíceis, que ele chama de caos. Outra questão relacionada ao erro, ao fracasso, é descrita aqui pelo Zig Ziglar, né? Outro escritor que nós já citamos diversas vezes, que nos ensina o seguinte: muitas vezes as pessoas têm medo de fracassar para não serem rotuladas como fracassados. Mas o Zig Ziglar diz que o fracasso não é uma pessoa. O fracasso é um acontecimento, um evento.
E se você fracassou, isso já está no passado. Ontem, diz ele, terminou na noite passada. Portanto, a gente não deve usar esse passado para moldar o nosso presente. Devemos continuar a agir. Outra reflexão, ainda mais antiga, é do padre Antônio Vieira, um padre português, um dos primeiros que veio ao Brasil colônia no século XVII, e que observava, né, que as pessoas falavam muito e agiam pouco. E ele expressou isso nos seguintes termos: para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Isto é, se você quer dizer alguma coisa que ninguém escuta, todo mundo está preparado para fazer um discurso vazio. Mas se você quiser, de fato, atingir as pessoas, tocar as pessoas no seu coração, então é necessário agir. Peter Drucker, outro que nós já citamos várias vezes, consultor empresarial austríaco do século XX, ensina que é mais arriscado que mudar, que é o que muitos temos medo aí, é continuar fazendo a mesma coisa. O mundo, né, está em rápida evolução já há vários séculos e esse processo de mudança científico-tecnológica continua se acelerando. Claro que gera dificuldades, mas também traz um monte de melhorias na qualidade de vida dos seres humanos. Então, permanecer na situação atual certamente é mais arriscado do que acompanhar essa mudança. Quem duvida disso é só perguntar para alguém que ainda não usa a internet, por exemplo, o quanto que isso traz de vantagem. Provavelmente nenhuma, pelo contrário. Né? Outra razão para a gente agir, né, dada aqui pelo Tony Robbins, coach americano também, que já citamos diversas vezes, que diz que se você faz o que sempre fez, você obterá o que você sempre obteve. Se você continua na sua rotina, você vai continuar na sua rotina. Simplesmente isso. E se a gente não fizer nada, né, a cantora Carmen Miranda, nascida em Portugal, mas conhecida pela representação de música popular brasileira em Hollywood, diz que na vida sempre fazemos escolhas, ainda que escolhamos não escolher. Quando a gente não escolhe, na verdade nós estamos deixando os outros escolherem pela gente. Na sequência aqui temos uma reflexão do Roberto Chiniachik, que aponta para uma outra questão que muitas vezes serve como justificativa para as pessoas se desmotivarem na tomada de ação. Diz assim: há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão, e a ilusão não tira ninguém de onde está. Em verdade, a ilusão é combustível dos perdedores. Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. E quem não quer fazer nada, encontra uma justificativa. A varinha mágica dos contos de fadas é, de fato, parte do sonho de algumas pessoas, que acreditam que, de alguma forma, vão encontrar essa varinha, ou em algum lugar vão encontrar essa varinha, para resolver seus problemas. Mas, diz o Chiniachik, isso é uma ilusão. E a ilusão não nos movimenta, não muda a realidade. A ilusão fica dentro das nossas cabeças. E, portanto, nos leva a não atingir aquilo que nós queremos.
Diz ele que quem quer fazer alguma coisa encontra um meio, dá um jeito. E quando nós não queremos fazer nada, por exemplo, acreditando na mágica, então simplesmente justificamos. Claro que esse processo não é simples, né? Nós temos um provérbio judaico que diz que todos os começos são difíceis. Na física também é isso, né? Quando a gente quer, por exemplo, acelerar um carro, os primeiros movimentos consomem muito mais energia depois do que quando o veículo já está em velocidade. E poderíamos usar vários outros exemplos disso. Mas o fato é que, ainda assim, a gente precisa se preparar. Seja lá em que momento da vida a gente estiver. Winston Churchill, né, que liderou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, diz que nunca é tarde para você ser o que poderia ter sido. Aquilo que a gente poderia ter sido sempre pode ser desenvolvido a partir do momento em que a gente decidir. Outro escritor americano, Patrick Ness, nos relembra que a gente escreve a nossa vida não com palavras. A gente escreve a nossa vida com ações. O que você pensa, diz ele, não é importante. Importante apenas é o que você faz. O que a gente pensa fica com a gente. O que de fato atinge o mundo são as nossas ações. E essa dificuldade, né, que muitos temos, resumida aqui pelo poeta português Fernando Pessoa, nessa frase que diz que tudo é ousado a quem nada se atreve. Quem nada se atreve é quem ainda não teve a tomada de atitude, quem ainda não agiu, quem está, na verdade, preso em justificativas ou na mágica, ou seja lá no que for, reclamando. E para quem está nessa situação, qualquer tipo de atitude parece uma ousadia. Nossa última reflexão de hoje é do Jack Welch, engenheiro americano, liderou uma grande empresa nos Estados Unidos durante muito tempo, e que nos dá esse lembrete aqui. A gente deve conseguir, de fato, fazer essas mudanças antes que elas sejam necessárias. Diz ele, mude antes que você precise. Dando a entender que se a gente esperar, nós vamos de fato passar por mais dificuldades, porque o ambiente vai evoluindo, vai se complicando. Não importa qual seja a dificuldade que a gente está enfrentando.